Vamos falar então de Clube do Remo, retomada, dia 23 entra em campo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o time já está em São Paulo, está treinando, e os reforços? Vão pro jogo, não vão pro jogo? Será que o Remo vai atuar mais forte nessa janela? O que eu espero do Remo ainda nessa janela de transferência que abriu agora dia 20 de julho e vai até o dia 11 de setembro? Vamos mostrar um pouco dessa repercussão, pegar um debate aqui que rolou, que faz sentido aqui pra mim, pra gente poder tá mostrando aqui o nosso lado. Lembre-se, né? A gente sempre faz uma reação com opinião. Fique comigo no vídeo, quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo? No link dos produtos tem o fone de ouvido QKZ AK6. Você adquirindo esse fone aqui, ó, comissãozinha vem pra gente, você dá uma força aí na nossa geração de conteúdo. Um fone que custa abaixo de R$35 e muita qualidade. Vale muito a pena, é o fone que eu uso. Agora sem enrolação, vamos ao que interessa. Tamo junto. Para trabalhar. Mas não tá tendo, não? Não, mas está em busca de ainda mais ficar, por exemplo, isolado. Ah, né? tá. Porque não Então está em busca de um pouco mais de tranquilidade, um local mais... que é um sinônimo, acredito. Não, também, nem nesse sempre. cenário. Porque, olha, não, porque depois também de perder pro Ituano, mesmo sendo um jogo treino, cara, não dá pra tomar 3 do Ituano. Já torceu a boca aqui. Ó, o Remo treina em Bragança Paulista a partir de agora, tá? Remo tá baseado lá em Bragança Paulista. Treina hoje, terça e quarta-feira. Só vai na quinta para São Paulo, onde vai enfrentar o Corinthians, né? Inclusive eu ouvi os stories de alguns membros da comissão técnica do Remo e aparentemente tem uma estrutura boa. Eu só não consegui identificar aonde é essa estrutura, onde eles estão finalizando essa preparação. Mas, Matheus, o Remo ao todo vai passar uma semana fora de Belém. E aí vai começar essa maratona de jogos que vai ser feita em formato de sprint também, porque não tem muito descanso entre uma partida e outra. Você acha que um momento desse é importante também? De ficar tanto tempo fora de casa? Porque, o Léo Condé chegou a falar na entrevista depois do jogo contra o Ituano que o jogo contra eles foi o que deu para arrumar. A gente já chegou aqui a falar outras vezes também, Remo, time da Série A, podia ter arrumado um desafio melhor. E aí isso impacta também na preparação do time. Não, sobre esse ponto do nível, eu sempre fui contra você e Michel Anderson em relação ao nível técnico do adversário. Eu entendo que se tu pega um adversário mais qualificado, tu ia ter uma exigência maior. Então, logicamente, tu teria um desafio maior. Mas se o principal objetivo é movimentar, se o principal objetivo é tu trazer esse ritmo de jogo para os jogadores, aí eu acho que independente do nível do adversário, não faria esse mal. O que eu critico nessa intertemporada que o Remo fez, por exemplo, o jogo contra a Tuna, o jogo treino contra a Tuna, porque foram 2 jogos treino, não foram 2 amistosos, foram 2 jogos treino que tem regras diferentes. O contra a Tuna, por exemplo, terminou com 38 do segundo tempo, porque começou a chover. O contra o Ituano foram 4 tempos de 25 minutos, inclusive invertendo ali os lados do campo. Por exemplo, o primeiro e o terceiro tempos foram com os times atacando por um lado, o segundo e o quarto atacando por outro. Então foi tipo a Copa do Mundo, as pausas para hidratação e tal. Regras diferentes, justamente para não ter esse peso de amistoso, que dá para questionar, por exemplo, por que o Remo não abriu o jogo contra a Tuna para sócios? Por que o Remo não abriu o jogo contra a Tuna para o torcedor querer ir lá pagar e assistir esse jogo? Acho que esse é um ponto principal. Se fosse um desafio maior, beleza, ia ser muito bom. Ia ser um trabalho muito bom. Por exemplo, o Remo fazer um amistoso em Belém contra uma equipe grande. Não vou dizer que foi prometido, mas foi pensado, amistoso internacional, e o Remo não conseguiu entregar isso. Então, em relação a evento, o Remo foi péssimo. O Remo não fez nenhum evento para o seu torcedor nesses 40 e quase 50 dias parados. E a maioria dos times fez jogos contra equipes grandes. Por exemplo, a gente viu o Fluminense pegar o Bahia, ao mesmo tempo que também pegou o Nova Iguaçu. Mas teve um jogo contra o Bahia, Red Bull Bragantino jogou contra o Atlético Paranaense. Mas a gente tem que ter noção que é um pouquinho mais fácil para eles também, né? O Fluminense chamar um Bahia, o Chapecoense lá contra o Grêmio. O Atlético Paranaense teve um jogo que, se eu não me engano, foi na Argentina. Até o Rogério Ceni reclamou. Não dá pra viajar mais de 2.000 quilômetros pra ser sacaneado pelo árbitro. Ele falou na entrevista pra TV. Mas teve um esforço por parte do Bahia também. Pois esse é o ponto.
em termos de evento, de esforço para tu trazer um evento para o Remo não conseguiu. Agora, o porquê, o que aconteceu, não foram atrás antes, aí eu não sei até que ponto. É porque todo mundo sabia que ia ter essa pausa. Aí, se, por exemplo, em janeiro a desculpa era ninguém sabia em novembro que o Remo ia estar na Série A. Em janeiro, na Série A, o Remo sabia que no meio do ano ia ter a pausa. Por que o Remo não planejou algo para essa pausa? Ou se planejou, por que não executou do jeito que deveria? Então, esse é um ponto que dá para a gente criticar. Em relação à movimentação, foram 2 jogos treinos para movimentar. E aí a gente começa a separar as análises. Minha visão do porquê o Remo está em São Paulo há uma semana, porque lá tem a estrutura suficiente para tu trabalhar os caras. Em Belém, o Remo ia sofrer um pouquinho com essa estrutura, mesmo com a saída de jogadores, que estavam encostados, outros que estão para sair, mas não foram. A estrutura em São Paulo, num CT lá, se não me engano é HRV, alguma coisa assim o nome do CT que o Remo está, é uma situação... a estrutura de CT, que o Remo não tem hoje, está planejando para ter a partir do ano que vem. Agora, um outro ponto que para mim tem que ser cobrado. Há uns 3, 4 dias eu já venho nessa discussão com uma galera de que estão reclamando que o Condé vai manter o mesmo time. O Condé teve 2 meses de trabalho, que na verdade é 1 mês, né, de trabalho, porque o Remo teve ali uns 15 dias de folga. O Condé teve 1 mês de trabalho e vai voltar com o mesmo time. O ponto é, o Remo está com o mesmo time porque o Condé pediu para estar com o mesmo time, ou o Remo está com o mesmo time porque não conseguiu contratar jogadores para melhorar o time? Matheus Felipe, para mim, pode até pegar o lugar do Marlon, mas eu não consigo falar, o Matheus Felipe vai chegar e vai tirar o Marlon do time do Remo. Eu não consigo dizer isso logo de cara. Pode acontecer, mas será que tem uma grande diferença entre Marlon e Matheus Felipe? Tem uma grande diferença. Na minha opinião, o Marlon é muito melhor do que o Matheus Felipe. O Matheus Felipe é pesado. Matheus Felipe não vem fazendo bons trabalhos já tem um tempo. Jogador muito pesado. Eu, para ser sincero, não entendi essa contratação do Matheus e liberar, por exemplo, o Thalisson. São tipos de movimentações que, de fato, a gente não entende no mundo do futebol. Fazer o quê, né? Marlon mais adaptado, com uma dupla de zaga fechada com o Tchamba há pelo menos 14 rodadas. 12 rodadas, porque teve umas 2 que o Kaique jogou ao lado do Marlon e do Tchamba. O Remo traz um Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é um jogador para ser titular? Tem potencial para ser. O Zé Ivaldo vai tirar do Tchamba do time? Não sei se no primeiro momento o Zé Ivaldo tira o Tchamba do time. O Zé Ivaldo, que pode jogar na direita também, vai tirar o Marlon do time? Talvez. Mas a gente não consegue ver, esse cara chegou para tirar esse do time. O Edson Fernando chegou com uma característica diferente, de camisa 8 que carrega a bola, que chega no campo de ataque e finaliza. O Edson Fernando vai tirar o Zé Wellison do time? O Edson Fernando vai tirar o Patrick do time? Pode tirar. Mas de resto, cara, não tem muito que o Condé fazer de diferente. Na verdade, as contratações do Remo não foram nenhuma certas assim para chegar e já tomar a vaga, né? Talvez o Zé Ivaldo seja a contratação mais forte, vamos dizer assim. O Edson Fernando estava fora do Brasil, não dá pra gente saber como é que ele chega no clube do Remo. Mas talvez o Zé, igual o Matheus Felipe, pesadão, uma característica bem diferente. Senti falta de um atacante, não teve, né? Um atacante aí, principalmente de referência. Sinal que o Condé conta aí com esses jogadores em evolução. Um caso, por exemplo, de um Poveda, que vem do banco ali, possa render, ou vamos ver se chega aí, né? A gente ainda tem períodos de janela, né? Mas a movimentação do Remo, de fato, foi fraca. Ele está usando os caras que terminaram as 5 últimas rodadas lá atrás com um dos melhores desempenhos da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter oportunidade de perguntar isso pro Condé na quinta-feira depois do jogo. E fica até a dica para os repórteres, não apenas nossos, né, mas também os outros que acompanham o programa, de talvez fazer essa pergunta depois do jogo contra o Corinthians. Michel? Como o Mataus bem falou aí, né, das contratações e tudo mais, eu tô com ele. Eu acho que chega a ser preocupante o que o Remo trouxe para o restante da temporada
e vamos ver o que eles vão conseguir apresentar ainda, né? Faltam 3 peças para o Remo, um lateral esquerdo e 2 atacantes, possivelmente. Então vamos aguardar para ver o que a gente vai conseguir ver do Remo, né, nessa reestreia no Campeonato Brasileiro. Estou bem ansioso para ver. A maioria desses jogadores, o Matheus Felipe e também o Edson Fernando, já estão aí há quase 3 semanas, junto com o elenco. O Zé Ivaldo também já está pelo menos 2 para chegar para esse jogo contra o Corinthians. Você acha, Michel, que eles chegam logo para jogar, pelo menos 1 ou 2 deles, ou o Remo vai manter aí a mesma equipe? Porque as escalações que a gente viu nos jogos treino, não indicam mudanças. Eu não vejo, eu tô com o Matheus nessa aí. Eu não vejo mudança de imediato. Até por uma questão de hierarquia e até por se tratar de quem está vendo como titular hoje em dia. O Marlon é uma liderança dentro do Clube do Remo, é um cara muito bem avaliado no dia a dia do Clube do Remo e é o capitão do Remo, né? Então não consigo ver nenhum dos 2 zagueiros chegando para tirar o Marlon de imediato do time, né? Nem quando eles já estiverem adaptados, no caso, né? Que são os 2 jogadores que chegaram. Já no caso do Tchamba para mim é um dos melhores jogadores do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de arrumar um bom clube para o ano que vem, caso o Remo não consiga se manter, ou até mesmo se mantendo, algum clube vir buscar o Tchamba para reforçar sua equipe para a temporada da Série A do ano que vem. É um cara que chegou, trazido pelo Osório, um cara que mostrou uma qualidade bem interessante para o mercado que nós temos aqui, assumiu a titularidade. O Matheus sempre diz que ele falhou, que ele não é unanimidade e tudo mais, eu concordo também, mas quem nessa Série A ainda não falhou, né? Quem consegue fazer uma Série A perfeita? Então acho que o Tchamba está num nível interessante para a Série A e por isso eu não consigo ver nenhum dos 2 zagueiros chegando e tomando a posição. No caso do Edson Fernando, a mesma coisa, porque se trata de um jogador que tem uma característica diferente dos demais, né? Eu não o conheço, mas a característica que foi nos passada é que ele é um volante de mais pegada, né? De mais preenchimento de espaço defensivo, o que não é o caso na avaliação dentro do Remo, do Pico e do Zé Wellison. Mas acredito que inicialmente esses 2 eles estão um pouco à frente, principalmente o Zé Wellison, que é um homem de confiança do Léo Condé. Então acredito que o Edson Fernando dos 3 é o que tem mais possibilidade de assumir essa titularidade de forma mais breve, mas ainda assim não consigo ver de forma imediata. Vai ter que remar um pouquinho para conseguir essa vaga no time titular. A verdade é que nenhum desses 3 que chegou aí vai ser titular nesses próximos jogos. E não sei se conseguem ser titular também. Sendo sincero, Matheus Felipe, pelo que a gente conhece, difícil entrar nessa zaga aí, tá? No passado passou pelo futebol goiano aqui, pra quem não sabe, eu sou daqui de Goiânia. Pelo Ceará também, já vinha em queda, então ele teria que ter mudado muito. Passou agora por último na China, nessa sua volta ao futebol brasileiro. O Edson Fernando não tem propriedade para falar dele, e o Zé Ivaldo talvez é o que tenha mais experiência, né? Atuou já em algumas partidas nesse ano de 2026 com o Santos. Pode ser que, caso alguém vacile nesse sistema defensivo, na minha opinião, ao contrário dos colegas da Liberal, eu acho que se tem um aí que tem mais cacife aí, talvez seria o Zé Ivaldo. Mas ainda estou na expectativa de que chegue contratações para chegar de fato e serem reforços. Lembrando que faltam. O Remo vai fazer agora no dia 23 a última partida do primeiro turno e ainda vai ter um turno todinho pela frente, sem falar também a Copa do Brasil. Mas eu acredito que o grande objetivo é a permanência, né, na Série A. Acho que esse
é o grande objetivo do clube do Remo. Quanto aos amistosos que foram feitos, eu acho que se foi justamente para dar dinâmica, para voltar o time, para a questão do cardio, aumentar um pouquinho a competitividade nessa volta. Acho que foi importante, independente com quem seja. Acho que isso aí é o de menos. Nós tivemos os atletas parados por 15 dias. Então, desde que esse um mês de retomada tenha sido feito da melhor maneira possível, é para os caras já chegarem aí voando, né? Por mais que teve a derrota pro Ituano, o pessoal acaba se apegando muito no placar, mas agora valendo mesmo é que a gente vai ver como é o comportamento desse time dentro de campo. Ficou sim uma expectativa de uma melhor janela, principalmente essa janela excepcional. Achei que o Remo já tinha ali algumas cartas na manga, e mais do que isso também, as saídas, né? O Remo tem tido aí dificuldade nas saídas de atletas. Até os que saíram demoraram muito para sair, justamente para começar a fazer essa recomposição e também essa negociação de chegadas, porque tem isso também. Às vezes você tem que, para chegar, tem que sair, né? Funciona assim a dinâmica, justamente para você também não inchar sua folha, porque vai que não sai, vai que você não consegue chegar a um acordo de saída de atleta. Então acho que isso também acabou atrapalhando. Eu fiquei na expectativa de que viria, né, ou que ainda venha um 9 clássico, um 9 assim, sabe aquele 9 referência, 9 estilo Pedro Raul, por exemplo. Eu fiquei nessa expectativa pela forma e característica do Léo Condé em trabalhar, mas, né, até o momento nada ainda. Vamos ver aí os próximos movimentos do Remo na janela de transferência, ver se ele consegue trazer esse homem referência aí, que eu acredito que com certeza o Léo Condé queira trabalhar com deles, porque foi assim que vários times que ele passou, ele teve esse homem referência. Se eu não me engano, lá atrás, no Sampaio com Caio Dantas, Pedro Raul no Ceará, no Vitória trabalhou com o Léo Gamalho. Então ele sempre gostou de trabalhar com 9 referência. Então eu acredito que o Remo deva ir atrás de fato de um cara que vista a camisa, por mais que o Taliari faz muito bem essa função, né, tem feito muito bem essa função. A gente sabe que ainda não é a característica que o Léo Condé trabalha, que é justamente com esse cara mais centralizado, sendo uma referência ali. Então eu acredito que o Remo vá atrás, tenho essa expectativa de que o Remo vá atrás de um cara de referência, e aí é fazer o cálculo aí de equilíbrio, custo-benefício, se compensa. Eu acredito que compensa comprar esse risco. Por quê? Porque o Remo está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, então é uma condição possível, então vale a pena você comprar esse risco comedido dentro de uma responsabilidade para trazer sim um atleta mais caro. Um atleta mais caro significa atleta que vista a camisa e vá para o jogo. Então essa, né, é uma visão que eu tenho aí, que o Remo deveria agredir um pouco mais. A janela vai até o dia 11 de setembro, abriu agora do dia 20 de julho, mas se deixar também lá para o final da janela, acaba que aproveita bem pouco, né, o jogador, os reforços que forem chegando. Então acho que tem que movimentar o quanto antes para poder reforçar esse elenco, já pensando aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E aí, ficou feliz com os reforços do Remo? O que vocês acham desses reforços que de fato chegaram? Será que o Remo vai buscar alguma coisa nova aí nesse mercado? Qual que é a expectativa de você, torcedor do Remo, para essa volta, para essa retomada aí da Série A contra o Corinthians na Neoquímica Arena e todo o ano de 2026 pela frente? O que a gente torce é que o Remo possa fazer aí um baita segundo turno e consiga pontuação para se manter na primeira divisão. E eu tô de volta, né? A Copa do Mundo passou aí, volto a fazer aqui os meus vídeos. Você não deixa aí de curtir, de prestigiar o nosso trabalho, né? Sempre com muita responsabilidade, entrando no meio aí dos debates, das conversas aí dos colegas. Um crédito então aí pro pessoal da Liberal. Tamo junto e até o próximo vídeo.